Opa, aqui é o Daniel Geraldini e eu quero gravar aqui para o canal uma sequência de vídeos explicando os projetos e a execução de uma casa que eu e a minha esposa Raíssa estamos construindo. Essa é uma casa térrea com mais ou menos 160 metros quadrados que tem muito concreto aparente, que é um detalhe que dificulta um pouquinho a execução. E a gente acabou optando por construir uma casa com dimensões reduzidas que atendessem exatamente à nossa necessidade. Então essa é uma casa que tem 2 quartos, sendo que um deles será utilizado como escritório. Essas escolhas vão facilitar lá na frente a execução da obra, porque a gente acaba reduzindo a quantidade de pontos hidrossanitários e pontos elétricos, o que também vai reduzir o nosso custo de obra. No vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre o primeiro projeto que a gente utiliza para a execução da casa, que é o projeto de fundações. E apesar de esse ser o nosso primeiro passo na execução da estrutura, o projeto de fundação, na verdade, é o último projeto a ser feito lá pelo engenheiro estrutural que fez o projeto da casa. Como é que funciona o dimensionamento de uma estrutura? Primeiro, a gente começa de cima para baixo. Então a gente calcula primeiro qual que é o peso que a caixa d'água vai gerar, qual que é o peso do nosso reservatório de água. Depois a gente calcula o peso das lajes, que será descarregado nas vigas, que então será descarregado nos pilares e aí por fim será descarregado na nossa fundação. Então a fundação é a parte da nossa estrutura que é responsável por descarregar todas as forças no solo. Então eu vou pegar todo o peso e todas as forças geradas pela estrutura que está acima do solo e irei transferir isso para o solo de maneira a ter uma casa estável. Então um passo muito importante para o projeto de fundação é descobrir as características do solo. E aí a gente faz isso por meio de um ensaio chamado SPT. Esse SPT é uma sigla para as palavras em inglês Standard Penetration Test. Nós precisamos descobrir as características do solo sem cavar um grande buraco. Nós precisamos descobrir se existe lençol freático na nossa área que vai dificultar a execução da nossa fundação e se existe água no nosso subsolo, a qual profundidade ele está. E nós também precisamos descobrir qual que é a capacidade de carga do nosso solo. Quanto que a gente pode descarregar em cada parte do solo. Então, a gente precisa fazer esse teste antes de iniciar os nossos projetos. Como é que ele é feito? A equipe vai para lá, monta toda a estrutura, que é basicamente um tripé com um bastão e um peso de 65 quilos, e aí eles vão suspender esse peso de 65 quilos a uma altura de 75 centímetros e deixar esse peso cair, e vão repetir esse procedimento até conseguir vencer uma profundidade de 45 centímetros a cada metro de profundidade. Primeiro, eles escavam manualmente o primeiro metro do subsolo. E aí eles fazem o procedimento de deixar esse peso cair até vencer 45 centímetros de profundidade, contando o número de golpes. Aí eles avançam para o próximo metro e repetem o procedimento novamente. O procedimento principal, que é deixar esse peso cair e contando o número de golpes para vencer 45 centímetros, é dividido em 3 etapas de 15 centímetros, sendo que os últimos 30 centímetros é o número do nosso SPT. Então, a cada metro de profundidade nós temos um número SPT. E aí o projetista utiliza esse número para determinar a tensão admissível do solo. Olha que interessante. A nossa estrutura, as nossas lajes, as nossas vigas, os nossos pilares estão gerando uma força que será descarregada no solo. E a gente quer saber se o nosso solo consegue absorver essa força em cada região dos pilares. Então, a gente chega numa fórmula que é assim: tensão é igual a força sobre área. Eu tenho a tensão admissível do solo, eu tenho a força gerada pelos nossos pilares e então eu vou conseguir descobrir qual é a área necessária de solo para absorver as forças geradas pela minha estrutura. E aí para esse projeto nós fizemos 2 estudos de fundação para comparar os custos e escolher a alternativa mais em conta. O primeiro estudo foi estacas e blocos. As estacas seriam escavadas mecanicamente por meio de um trado e elas seriam coroadas por um bloco. Então, a gente tinha alguns pilares que precisariam de 6 estacas para descarregar as tensões no solo, junto com um bloco de concreto ali em cima.
A segunda alternativa seriam sapatas, e essas sapatas precisarão ter estacas estabilizadoras. Essas estacas são pequenas estruturas abaixo das sapatas que a gente precisa preencher com areia e brita para dar estabilidade para essas sapatas, para que elas não se movam. E aí a gente fez o comparativo de custo entre esses dois tipos de fundação, estacas e blocos versus sapatas. E para nossa surpresa, a diferença foi expressiva. O custo estimado lá das estacas e blocos, incluindo tudo, a execução da perfuração das estacas, o aço necessário, o concreto necessário, o serviço da mão de obra para fazer esse processo de concretagem, ficou estimado ali em mais ou menos R$ 49.900. Já para as sapatas, com tudo incluso, o custo estimado foi mais ou menos na casa de R$ 29.000, ou seja, a gente conseguiu gerar aqui uma economia de 63% na fundação sem abrir mão de qualidade. E aí, falando de qualidade, nós precisamos tomar alguns cuidados na execução dessa fundação. O primeiro ponto é que nós iremos utilizar nessa fundação o concreto usinado. O concreto usinado é aquele que vem pronto da indústria, naqueles caminhões betoneira. É diferente do concreto que é rodado em obra. E a principal diferença que existe é a manutenção da qualidade. É muito difícil você ter a mesma qualidade no concreto que é feito em obra. Você fazer uma primeira betoneira cheia de concreto e depois fazer uma segunda betoneira e o concreto ter exatamente as mesmas características. Já quando o concreto é encomendado lá na indústria, a gente consegue ter uma qualidade contínua. E o segundo ponto muito importante é que nós precisamos nos preocupar com os problemas de infiltração futuros. A sapata é uma estrutura que vai ficar enterrada no chão, ela vai ficar enterrada no subsolo. E aí, essa é uma região úmida que não tem contato com insolação, ela não vai secar. E aí, por mais que o concreto pareça uma estrutura única, uma estrutura sólida, o concreto é um material poroso, ele tem as suas ranhuras e a água, a pressão hidrostática da água, a força de percolação da água é o que faz gerar infiltração na sua estrutura futuramente. Então, quais são os cuidados que a gente tem que tomar? O principal cuidado é usar um aditivo cristalizante no concreto. Como é que funciona? O caminhão betoneira chega na obra e aí a gente pega o nosso aditivo cristalizante e adiciona nesse caminhão betoneira, lá no concreto usinado. O que é um aditivo cristalizante? Esse é um produto químico que vai estar agora dentro do concreto que vai reagir com a água. Sempre que a água vier de fora e entrar dentro do concreto, esse aditivo cristalizante irá calcificar em cristais essa água. Então vai acontecer uma reação química entre a água e o nosso produto, gerando cristais, impedindo que a água continue subindo para o restante da estrutura. E o terceiro ponto que a gente precisa tomar cuidado durante a execução da fundação é garantir o cobrimento da estrutura e evitar desperdícios. Olha só, nas sapatas nós também teremos aço. É uma estrutura de concreto armado, então existe aço e existe concreto. E existe uma especificação no projeto sobre o cobrimento das sapatas. O que é o cobrimento? Esse é o termo que a gente utiliza para o espaçamento de concreto que existe antes da estrutura de aço. Então, por exemplo, pode ser que no projeto seja necessário que a gente faça um cobrimento de 2 centímetros. Significa que a estrutura de aço precisa estar afastada da extremidade da peça 2 centímetros. É necessário que haja um cobrimento de 2 centímetros, que a estrutura de aço esteja distante da extremidade 2 centímetros. E aí a gente garante isso lá na obra por meio de espaçadores. A gente compra no mercado esses espaçadores, coloca ali e aí a gente garante o cobrimento da estrutura. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa explicação e te encontro num próximo vídeo.